Reverendíssimo Padre Wallace, querido amigo, irmãos e irmãs, hoje a igreja nos apresenta esse evangelho que nos traz um ensinamento muito valioso para crescermos na vida espiritual, para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo, nosso Senhor. Se trata da virtude da humildade. A palavra de Deus hoje nos fala muito desta virtude, que é essencial para a nossa vida de fé. Não é algo acessório. Sem humildade é impossível conectar-se com Deus. Poderíamos dizer que esta realidade se desprende de maneira muito clara na parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje, não é? 2 homens foram ao templo rezar. Foram fazer, portanto, algo bom, algo agradável a Deus em princípio, que é a oração, não é verdade? Mas um saiu de lá agradando o Senhor e o outro contrariou a Deus. Saiu de lá sem a justificação, saiu de lá com todos os seus pecados acumulados na alma. Não conseguiu se conectar com Deus, ainda que tivesse rezado. Então a primeira lição que a parábola nos dá é que não basta rezar de qualquer maneira para alcançar a Deus. Não é qualquer tipo de oração que agrada a Deus. É preciso rezar da maneira correta. E a maneira correta de rezar é com humildade. Aquele fariseu, o grande pecado dele foi o orgulho, que é justamente o vício contrário à humildade. O orgulho enche a alma tanto de si mesma que não sobra espaço para Deus. A alma do orgulhoso expulsa a Deus. Por quê? Porque não tem mais espaço. Ocupa-se somente das suas coisas. Quer o tempo todo se auto-justificar. Considera-se a si mesmo perfeita. É uma alma então que está enferma. Uma alma que não caminha na verdade. Porque nenhuma alma humana é perfeita, a não ser a alma de Nossa Senhora, como nós sabemos. Irmãos e irmãs, a humildade nos ajuda a centrar na realidade daquilo que somos. Por isso Santa Teresa de Jesus, na verdade celebramos a sua memória há poucos dias, no dia 15, Santa Teresa de Jesus, grande mestra de oração, dizia que a humildade é caminhar na verdade. Uma definição simples e profunda. Humildade é caminhar na verdade, é aceitar a realidade daquilo que somos, daquilo que são os nossos irmãos e irmãs, a realidade do que é Deus, e cada um colocar-se no seu devido lugar. A soberba, pelo contrário, nos tira da realidade, porque sempre o soberbo se considera melhor daquilo que de verdade é. E quando tem defeitos, e tem defeitos, muitos outros, além do próprio orgulho, mascara os seus defeitos, disfarça, cria justificativas para os seus pecados, e então se autoproclama justo. O homem dessa parábola foi assim. Chegou na oração já se autoproclamando bom. Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. E elencou um monte de pecados, né? E não sou como esse pobre coitado aqui deste cobrador de impostos. Eu rezo, eu faço penitência, jejum, eu dou do meu dízimo. Vai elencando coisas boas, não é? Rezar, fazer penitência, devolver o dízimo, é algo muito bom, algo maravilhoso, sobretudo o dízimo. O padre fica tão feliz quando... Não, brincadeira, né? Ou seja, são coisas boas, mas se não estão focadas em agradar a Deus, não servem para nada. Estão vendo como o orgulho é terrível? O orgulho pode perverter até as ações mais santas, oração, penitência, esmola. Se o orgulho entra no meio, tudo vai por água abaixo. Por isso é preciso crescer na virtude da humildade,
É preciso, irmãos e irmãs, clamar a Deus na oração e pedir que o Senhor aumente em nós esta virtude, que nós caminhemos na verdade, que nós sejamos sinceros, verdadeiros, humildes como o segundo homem da parábola, aquele pecador. Ele tinha feito muitos pecados de verdade, ele era um homem falho, mas quando se colocou em oração, admitiu a realidade e bateu no peito e disse: Senhor, tende piedade, porque eu sou um pecador. Pronto. Com a confissão sincera dos nossos pecados, abrimos o coração de Deus. A primeira leitura nos vai recordar essa verdade, não é? O livro do Eclesiástico. A oração do humilde atravessa as nuvens. A oração do humilde atravessa as nuvens e chega até o coração de Deus e faz com que Deus derrame sobre nós a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Deus está ansioso em perdoar todos os pecadores da face da terra. Mas para que Deus perdoe, para que Deus libere a sua graça de perdão e misericórdia, é preciso que nós nos abramos a sua misericórdia, a sua bondade. Se nós disfarçamos o nosso pecado, se fingimos que está tudo bem, se deixamos para trás, se adiamos a confissão por vergonha, por orgulho, por vaidade, por desleixo, então estamos atrasando a ação de Deus na nossa vida. Façamos, irmãos e irmãs, um novo propósito. Se não estamos no caminho da humildade, que comecemos a partir de hoje. E se já estamos, que o Senhor nos confirme nessa virtude, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Diante do Senhor temos que nos reconhecer pobres, temos que nos reconhecer como servos. Assim nós cantamos no Salmo responsorial de hoje, não é? O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Ser servo, ser pobre diante de Deus é o que nos coloca no caminho da salvação. Vamos então pedir a Nossa Senhora, humilde serva do Senhor, a mais santa de todas as mulheres e, no entanto, nunca perdeu a humildade. Que Nossa Senhora nos ensine, nós que somos miseráveis, pecadores, que nunca nos consideremos mais do que aquilo que somos de verdade, que sejamos sinceros conosco, com Deus e com o próximo, e assim estaremos no caminho da vida, no caminho da salvação, no caminho da paz. Que assim seja.